E hoje a gente vai falar sobre julgamentos. Será que a constelação nos ajuda a entender como esses julgamentos são prejudiciais para a nossa vida? E eu já digo que sim, a constelação nos ajuda muito com relação a isso. Então, se você gosta desses assuntos, fica comigo até o final desse vídeo que você vai ter grandes revelações e grandes surpresas também. Então, o meu nome é Grazi Bianchini, eu sou facilitadora em constelação familiar, sou terapeuta em hipnose clínica e regressão também e mestre em Reiki. E se você gostou desse canal, já se inscreve, deixa aí o seu like e se você quiser também compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que você acha que vão gostar disso tudo. E aí, Bert Hellinger falava de boa consciência e má consciência, né? O que é isso? Não quer dizer que é ruim ou mal ou bom, né? Não é nesse sentido. É ruim ou bom para mim, não é nesse sentido. É no sentido de quando eu vou para uma má consciência, eu tô indo para algo diferente do meu sistema familiar. Diferente daquilo que existe ali como padrão na minha família. E isso não é nem bom nem ruim, só que eu tenho um sentimento de culpa por estar me distanciando dessas percepções, dessa consciência coletiva da minha família. E aí eu me sinto mal por isso, né? Então, mas quando a gente vai para essa má consciência com o sentido de trazer mais conhecimento, trazer mais informações, trazer mais opções de escolha para a nossa família, porque a partir do momento que uma pessoa vai buscar esses conhecimentos, todos os outros se beneficiam também, porque é algo que fica no inconsciente coletivo familiar. Então a gente vê assim, quando uma pessoa vai, por exemplo, constelar, né? Vai trabalhar sistemicamente essas situações da vida. A gente vê que os outros também começam a entrar num processo assim, né? Quem aí já viu isso na sua família, né? Eu aposto que muitos. Isso aconteceu na minha também, né? Então eu comecei esse trajeto aí de conhecimento, de buscar, de mexer nas dores do nosso sistema, mas hoje tem muita gente da minha família seguindo esse caminho também, né? De buscar cada vez mais. E assim é com o conhecimento também, tá, gente? Então, quando uma pessoa abre as portas ali, uma primeira pessoa que foi fazer faculdade, a primeira pessoa que foi para o exterior, foi viajar, né? Isso abre as portas para as outras pessoas também aceitarem essas coisas novas que podem acontecer, né? Então, para falar de julgamento, a gente tem que falar dessas duas consciências, né? A boa consciência é aquela que é conhecida pra gente, que é aquela que é familiar, né? Então a gente tem ali o conhecimento sistêmico ou a cultura da nossa família, e isso é muito forte pra gente, né? Então quando a gente quer romper esses padrões, a gente vai em direção à má consciência. Então a gente sente culpa, tá? É nesse sentido. E aí eu queria falar para vocês, eu postei aqui no feed, foi no sábado, de quando eu morei fora do Brasil, né? Morei em Londres um bom tempo, fiquei um pouco na Itália, eu visitei alguns outros lugares, mas quanto assim a gente ir para essa má consciência, né? O quanto a gente ir para esse novo nos ensina muito, muito. Porque para quem não conhece Londres é uma mistura de povos assim que eu acho que tem gente de todo lugar do mundo lá. Não é um tipo de pessoa só, não é uma cultura só. É algo tão abrangente aquilo
tem a parte japonesa, tem a parte chinesa, tem a parte dos judeus, tem os negros. Eu morava num bairro de sul-africanos. Tem a parte de quem veio lá do Nepal, né? O pessoal do Nepal vem muito para lá também. Então, gente, é assim, ó, não tem aquela cidade lá, parece que tá tudo misturado, tudo junto e misturado. Quando a gente olha, vai conhecendo, porque daí eles se dividem um pouco, né? Em cada bairro ali tem o seu povo. Mas quando a gente vai para o centro de Londres, a gente vê que aquela mistura toda de povos, e aquilo é muito legal. É muito legal. E aí na aula, na sala de aula lá que eu frequentava, na escola, era tão interessante ver que tinha pessoal da Grécia, tinha da Coreia, do Japão, tinha de todo lugar também, sabe? Então lá é um lugar onde todo mundo se encontra, né? E eu sinto no meu coração que não foi à toa eu ter ido para lá, não foi em vão, né? Porque, primeiro assim, quando a gente sai do nosso país, da nossa cultura, aqui no sul, né? A gente tem as nossas culturas e tudo, que são bem características do sul, e a gente vai para um lugar onde a gente pode perceber que existe muito mais coisas, que existe coisas muito além do que a gente pode perceber e identificar. Então, quando a gente se abre para esse novo, para essa nova consciência, primeiro lugar, assim, respeitando o outro, né? Porque não quer dizer, e aí foi a primeira lição que eu aprendi, não é porque é diferente que é ruim, né? Porque a gente olha para todos aqueles povos, olha para pessoas caminhando de burca na rua, e a gente não entende muito bem. Naquela época eu tinha só 22 anos, tá, gente? Era bem imatura ainda, né? Mas foi um grande aprendizado de eu perceber, assim, ó, que existe muita coisa diferente. E não é porque é diferente que é ruim. Não, muito pelo contrário. É justamente nessa mistura, nesses intercâmbios de informações e de ideias, que a gente cresce, que a gente se expande, né? Então, a gente não pode pensar que daí os maiores conflitos, né, no casamento, quando a gente se casa com alguém, quando a gente vai ter, ou no trabalho, quando a gente vai e a pessoa tem um comportamento totalmente diferente do nosso, ou quando a pessoa tem hábitos totalmente diferentes dos nossos, a primeira coisa que a gente faz é julgar. É julgar e dizer assim, não, isso não tá certo. Não pode ser assim, né? Quando se casa, o que acontece, né? A esposa tem a cultura familiar dela. O que ela aprendeu na família dela é certo para ela. Só que o marido tem outra cultura. O que ele aprendeu na família dele é certo para ele, são as referências dele, né? E aí? Se eu fico só acusando o outro de estar fazendo coisas erradas, né? E se eu fico só nesse posicionamento de não interagir, de não me abrir para essa cultura, para esse novo que está se abrindo aí, tanto para mim quanto para o meu sistema familiar, porque se essa pessoa chegou até mim, é porque eu preciso de algo dela. E eu também preciso entregar algo para ela. Então, se eu fico só no julgamento, só criticando, eu me afasto de qualquer possibilidade de realmente interagir com essa nova cultura, interagir com esse novo conhecimento que está chegando aí para mim.
Então, assim, uma coisa que eu identifico muito, gente, nos atendimentos que eu faço, é que, eu vou falar uma frase aqui, e isso é muito real, e eu queria que ficasse gravado na cabeça de vocês. A gente sempre tropeça nos nossos julgamentos. A gente sempre tropeça nos nossos julgamentos. Eu caio no meu próprio julgamento. Isso é fato, gente. Não é história. Não é história. Isso não é coisas que acontece de vez em quando. Não. Acontece sempre. Sempre. Olha, eu já peguei casos assim de histórias que a gente nem acredita o como que a pessoa se enrolou naquilo. A gente não faz Olha, se for parar para olhar com clareza, com consciência, a gente diz, não é possível. Não é possível que a pessoa se enrolou nessa história. E foi por quê? Por julgamento. E é o julgamento no sentido de, olha lá aquela pessoa, tá fazendo coisa errada, tá fazendo muita coisa errada, aquilo lá não pode fazer, e não sei o que, e começa a ficar nessa energia, tá? Começa ali a ficar criticando. Aí o que acontece? A pessoa vai tentar ajudar, tá? Vai tentar ajudar. Só que ela acaba se emaranhando de um jeito com aquela situação que aí ela vai sentir toda a dor e todo o peso de julgar. Isso é sério, gente. Isso é sério. Isso é sério. Não é brincadeira. Eu atendo muitas pessoas que dizem assim, tem casos assim que é de pessoas estranhas, né? A pessoa tava lá olhando, estranhas não são totalmente ligadas a ela, né? Tava lá olhando para aquela situação, olhando, julgando. Quando vê, vai lá tentar ajudar, se emaranhou com a história toda e sobrou para ela, né? Tem esses casos assim. Agora, o que mais acontece são em relação aos pais, né, gente? Aos pais, então, meu Deus, é diariamente isso. Aí a gente começa a pesquisar a história da pessoa, né? Vai lá. Mas eu não gostava que meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo, meu pai traiu a minha mãe, meu pai não sei o quê, e julgava, julgou a vida inteira. Agora o que estava acontecendo? A pessoa traindo o companheiro ou a companheira. Exatamente a mesma história. Exatamente a mesma história. Tem alguns que têm consciência, né? Esses aí, alguns não vêm inconscientes. Dizem, eu não sei por que isso aconteceu, por que aconteceu. Vamos buscar. Quando a gente vai buscar isso, pode apostar que tinha ali o dedinho apontado para os outros, né? O dedinho apontado para os outros e ela não olhando para si, né? Mas tem casos que a pessoa vem consciente, ela diz assim, ó, Grazi, eu não sei o que eu fiz da minha vida, porque eu julguei a vida inteira o meu pai e a minha mãe lá pelos atos que eles fizeram e agora eu repeti tudo igualzinho, eu tô igual a eles. Mas é claro, gente, que você vai ficar igual a eles, porque você é o seu pai e a sua mãe. Você é 50% seu pai, 50% a sua mãe. Quando você diz assim, ó, eu detesto isso do meu pai, detesto isso da minha mãe, você está julgando e todo julgamento gera uma exclusão. Então eu quero excluir aquela parte do meu pai, eu não quero ter contato com aquela parte do meu pai, eu não quero ter contato com aquela parte que eu não gosto da minha mãe. Eu peguei um caso uma vez que a pessoa dizia assim, a minha mãe bebe, eu acho horrível isso nela, ela não podia fazer isso, a minha mãe não sei o que, e falava. E daí depois a pessoa foi me falando a história dele, ele era exatamente igual à mãe, bebia descontroladamente, fazia
tudo descontroladamente igual a mãe. Entende? Só que é mais fácil, né, a gente olhar pro outro do que olhar pra gente. E aí o que acontece? Quando a gente exclui aquele algo que a gente não gosta da mãe, aquele algo que a gente não gosta do pai, a nossa alma diz assim, ó, meu Deus, eu não posso excluir. Esses aí foram os meus criadores. Foi quem me deu a vida. Como é que eu vou excluir isso? Não. Então, para eu incluir de volta, o que eu faço? Inconscientemente, eu vou lá e começo a repetir tudo. Tudo que eles fizeram, eu começo a repetir. Absolutamente tudo. E não das coisas que eu acho positivas, das coisas que eu julgo serem negativas. Então, gente, assim, ó, não tem. A gente sempre vai tropeçar e vai cair de cara nos nossos julgamentos. O que a gente tá julgando vai ser aonde a gente vai cair. É assim. É assim. Não tem como a gente se livrar ou ficar impune daquilo que a gente julga. Porque quando a gente está julgando, a gente já está emaranhado com aquela situação. Tá? Quando a gente está criticando algo, né, condenando aquilo, a gente já se emaranhou com essa história. E aí, uma hora ou outra, isso vai se manifestar na nossa vida. E o que fazer quando isso acontece? Primeiro ponto, parar de julgar, né? Deixar as pessoas livres. Elas podem ser quem elas quiserem ser. E a gente não tem nada que ver. Se a pessoa ali não tá dando conta de fazer as coisas direito, que a gente julga não saber fazer as coisas direito, o problema, no final das contas, vai ser dela. Problema no final das contas vai ser dela. Agora, quando eu fico ali criticando, julgando, condenando, o que eu tô fazendo? Eu tô excluindo essa pessoa. E a nossa alma não aguenta exclusão. Nosso sistema não aguenta exclusão. Então, se eu excluir, vai ter consequências. Diretamente, não tem como ficar impune isso. Exclusão nunca fica tranquilo para um sistema, né? E se eu estou julgando, eu estou excluindo. Olhar através da constelação, a gente vê que tudo tem um propósito, sim, né? Que aquela pessoa que está chegando na nossa família, que está manifestando violência, isso também tem na nossa família. Daí a gente tem que olhar quem é o antepassado lá que era violento ou que foi violentado. Né? Tem histórias aí. Quando a gente vai olhar para essas histórias, né? E aí a própria pessoa normalmente que tem que fazer esse movimento, ou quando a própria pessoa não está consciente, não está em si, né? Porque tem muitas situações aí que a pessoa não está em si, né? Ela está em outro lugar, uma inconsciência total. Aí, assim, tipo, os pais podem constelar por ela, os irmãos mais velhos podem olhar para essa história, ver o que existe ali sistêmico para, né, tentar liberar um pouquinho ela desse movimento. Mas o processo também é individual. É coletivo? Sim, mas também é individual. E eu não devo julgar porque ela está no movimento. Está no movimento de fazer algo ali, de reparar algo, tanto para ela quanto para o sistema familiar, né? Quanto pertencimento. Pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Eu não tenho como fugir disso, gente. É uma necessidade. Então eu não posso excluir ninguém. Então eu não posso julgar as pessoas lá, porque
eu não posso excluir. E se eu julgo, eu estou excluindo. Então, eu tenho que dar o direito a essas pessoas de pertencer, assim como eu tenho que pertencer também. Eu não posso estar bem na vida, eu não consigo estar bem na vida não me sentindo pertencente à minha família. Quando eu sinto que eu sou a pessoa excluída da família, eu vou ter diversas desarmonias na minha vida, tá? Então é importante você olhar para isso. Se você se sente excluído da sua família ou se você está excluindo alguém, olha para isso através da constelação, vai desenvolver o trabalho, vai fazer o curso, porque tudo isso precisa ser posto em ordem. E sem isso a nossa vida fica bem difícil mesmo, tá? Eu acredito que vocês já devem ter presenciado situações assim, onde a pessoa se exclui, ou alguém aí exclui essa pessoa, e o quanto fica difícil a vida dessa pessoa, né? Nada é por acaso, gente. Então, tudo que se manifesta aí na nossa vida, né? Todas essas coisas que a gente quer julgar, quer condenar, a gente não tá vendo que a razão daquilo estar acontecendo. E quando a gente se abre para essa possibilidade aí de ver a razão disso estar acontecendo, ou trabalhar essa observação diária, né? Isso tudo se torna mais fácil, porque a gente vai ver que por trás de um ato daquela pessoa estar fazendo com a vida dela, com a vida das outras pessoas, existe ali algo importante que está oculto, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. E hoje eu estava fazendo a meditação agora de manhã e veio uma frase, eu escutei essa frase, sabe? Foi falado assim realmente para mim, foi muito forte. Diz assim, meu Deus, fugiu agora. Mas pera aí que ela vem. Não é porque, tipo assim, a frase era: não é porque você ganhou uma batalha que você tem a vitória, né? Não é porque você ganhou que nós vencemos. Foi essa a frase. Não é porque ganhamos que nós vencemos. O que isso quer dizer, gente? Que a gente tem aí desafios sérios na nossa vida. Muito sérios. Desafios que vão nos levar a subir um degrau aí importante na nossa evolução. E quando a gente consegue ganhar uma batalha interior, e é tudo interior, tá, gente? Não é exterior. Quando a gente consegue olhar para uma das nossas sombras, olhar para algo ali, a gente realmente ganhou aquela situação. Mas não quer dizer que a gente venceu, né? Porque vencer realmente é quando a gente talvez, né, não sei, já esteja em outro lugar, porque aqui a gente ainda está numa batalha constante de olhar para a gente mesmo, de olhar para as nossas sombras, olhar para aquilo que eu vim aqui realmente me desafiar a fazer, a cumprir na minha vida. Então, a gente não, na verdade, assim, o que eu vejo é que a gente não tem como se acomodar, né? A gente busca muito essa situação de buscar o conforto, né? A gente quer estabilidade, a gente quer conforto, mas o conforto, gente, é inércia, e a inércia está o maior perigo da nossa vida. A gente se comporta com aquela situação ali e fica, às vezes passa uma vida inteira sem fazer movimentos necessários que a gente deveria fazer na nossa vida, né? Então essa frase eu demorei para entender o que ela estava querendo me dizer, e foi justamente de algo que a gente trabalhou no final de semana, foi algo que trabalhamos no final de semana coletivamente aí na nossa família, e
veio como um aviso, assim, ó, ganhamos, mas não vencemos, tá? Não vencemos, porque vai ser um trabalho constante de desenvolvimento individual de cada um, de aperfeiçoamento de cada um, e assim vai ser para nossa vida toda, vida de todo mundo. A gente ganha em alguns pontos, mas a gente não vence, porque a gente ainda tá, ó, caminhando aí passinho por vez em direção aí dessa escala evolutiva, né? Escada evolutiva. Mas é importante a gente estar nos observando, né, gente? E não querer buscar. Agora tá tudo tranquilo na minha vida. Quando tá tudo tranquilo, daqui a pouquinho vem algo que vai tirar essa tranquilidade aí, que vai fazer as pessoas se mexerem. Não é assim? A nossa vida é assim, ó. É altos e baixos. Não tem aqueles batimentos do coração que quando a gente vai ver lá na maquininha lá, é assim, ó. É assim. Então, horas a gente tá lá em cima, horas desce um pouquinho e vai, e vai, e vai, e vai. E é um aprendizado constante, né? Então, a gente não dá para se acomodar nas situações. Não achar que a gente tá o pêndulo do universo, né, Carlinha? É verdade. A gente tá aí para experienciar coisas, tá aí pra gente crescer, se desenvolver. E é uma batalha por dia, né? A gente ganha uma batalha, mas o outro dia já tem ela de novo, e assim vai, até chegar um momento que a gente entende um pouco mais os recados e começa a subir de nível, né? As nossas batalhas, mas elas sempre vão continuar, né? Então, os nossos desafios aí. E isso é tudo interno, é com a gente mesmo, né? Então, gente, por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigada pela atenção de vocês.